Bom, vamos fazer aqui uma resolução para esse exercício 1, uma resolução que é um pouquinho diferente daquela resolução que está apresentada ali nas resoluções da lista mesmo, né? No final dessa lista. Então, fazer uma um pouquinho diferente, talvez você prefira. Olha só, ele fala que aqui embaixo tem o esboço de uma função cosseno. Isso está escrito aqui no enunciado. Ele fala que f de x é a função a mais b cosseno x. Então, quando eu coloco ali um coeficiente A, um coeficiente B, eu altero essa função cosseno, tá? Então, a gente tem que achar esses valores. Bom, eu vou começar pelo B. Sempre que você tiver uma soma e uma multiplicação, comece sempre pelo coeficiente que está multiplicando. Então, eu vou começar aqui pelo Bzinho. Para achar o Bzinho, vamos lembrar do seguinte. Existe uma relação entre o valor que multiplica a função trigonométrica, que aqui no caso é o Bzinho, e a amplitude do gráfico, não é? Qual que é a amplitude aqui do gráfico? Olha, a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. Esse gráfico tem um máximo em 5 e um mínimo em 1. Portanto, a amplitude dele é 4. E qual que é a relação do Bzinho, que é o valor que multiplica a função, com a amplitude? Bom, o Bzinho, ele sempre valerá a metade da amplitude. Como a amplitude vale 4, então o Bzinho, ele vale 2. Beleza? Encontramos o valor de Bzinho. Falta a gente agora só descobrir o valor de Azinho. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, como nós temos o valor de Bzinho, então a função f de x, por enquanto, pode ser escrita como f de x igual a 2 cosseno x. É isso que a gente sabe até agora. A função sendo 2 cosseno x, o desenho dela seria este aqui, olha só. Bom, como que eu sei que o desenho da função 2 cosseno x é esse gráfico que está aqui em cima de mim? Bom, pelo seguinte, o gráfico da função cosseno, ele fica limitado nas imagens de 1 até menos 1, não é isso? Ele tem o máximo em 1, o mínimo em menos 1. Quando eu vou lá e multiplico a função por 2, lembra que eu estico a função? O máximo agora passa a ser 2 e o mínimo, que era menos 1, passa a ser menos 2. A gente dobra o máximo e o mínimo. De 1 vai para 2 no máximo, o mínimo, que era menos 1, vai para menos 2. Beleza. Então, a função 2 cosseno x é essa que está representada aqui. Só que quando a gente olha para a função que está desenhada aqui, a gente percebe que o máximo está em 5. Isso significa o quê? Isso significa que eu peguei esta função aqui e eu subi, eu deslizei ela em 3 unidades. Então, se eu estou deslizando ela para cima em 3 unidades, quer dizer que eu tenho que, para obter este gráfico que está aqui, adicionar a este aqui, olha, ao 2 cosseno x, eu tenho que adicionar uma quantidade de 3 unidades. Essa quantidade que eu adicionei é justamente o nosso Azinho, é o que está somando. Então, veja só, se o B vale 2 e o A vale 3, ele quer A vezes B, não é isso? Olha a perguntinha dele ali embaixo. Olha, ele quer A vezes B, então A vezes B é 2 vezes 3, que é 6, alternativa D.